programa Li Paz, num momento especial de Caxias do Sul. Um momento em que a gente apresenta Avance com Estratégia, um novo livro, mas não é mais um livro. É um livro que chega de um escritor caxiense, que não precisa de apresentação, mas vamos apresentá-lo. É o Patrick Augusto Piccoli, lançando o seu segundo livro e falando sobre estratégia, falando sobre como se posicionar nessa vida empresarial e até na vida pessoal. Conta uma história, que ele vai contar um pouquinho. A gente não vai poder contar toda a história do livro, né? Porque vale a pena adquirir, ler o livro aí. Conta pra gente, Avance com Estratégia foi feito para homenagear Caxias, mas também para trazer uma lição aí, né? Isso mesmo, em primeiro lugar é uma grande honra para mim poder estar lançando um projeto que eu dedico a todos os caxienses. Eu me baseei o que nesse livro? Eu peguei o crescimento que Caxias teve nesses últimos anos, nas últimas décadas, que tu compara com as grandes metrópoles, com a China, e isso traz muitas mudanças a nível estrutural da cidade e também, principalmente, a nível comportamental das pessoas que moram em Caxias. Porque a competitividade aumenta, o mercado se torna muito mais competitivo, empresas de fora vêm com um know-how totalmente diferenciado. E o que os caxienses, então, precisam fazer para buscar uma vaga de emprego nessas empresas, uma oportunidade, manter o lugar que elas ocupam e não se deixarem se dominar por pessoas que vêm de fora, aqueles novos entrantes que chegam a Caxias em busca de novos horizontes. Então, eu dedico a todos os caxienses que buscam um equilíbrio, que buscam evoluir no seu trabalho, que buscam novas oportunidades através de inúmeras estratégias que são descritas no livro. É um livro bastante interativo, com uma linguagem totalmente simples, que todo mundo vai compreender. É uma história de duas mulheres. Conta um pouquinho disso, vamos dar uma palhinha aí. Isso mesmo, na verdade essa é a grande curiosidade que pegou no livro, né? Todo mundo pergunta, quem são a Naka e Inozes, né? Na verdade, eu não posso falar muitos detalhes, tá? Mas elas são personagens que existem. Todo mundo conhece elas, tá? O nome é figurativo, tá? Mas elas existem mesmo. Foi daí que tu tirou essa inspiração. Isso mesmo, então são duas personagens que possuem personalidades opostas. Elas nasceram no mesmo dia, na mesma hora, foram morar no mesmo condomínio, na mesma cidade. Só que isso não significa que elas tenham pensamentos iguais. Então, ao longo da vida, se tornaram melhores amigas e buscam realizar um grande projeto, que é o sonho de vida delas. Só que para isso elas precisam entrar num consenso entre o nervosismo de uma e a tranquilidade em excesso da outra. Então, no momento que elas equilibrarem isso, aí acontece uma série de coisas que o leitor vai se surpreender realmente com o final do livro. Eu falo muito no livro sobre a questão da tecnologia, que a gente deve sim buscar o quê? Buscar se aliar à tecnologia e não nos tornarmos refém das mesmas. Porque os maiores feitos, as maiores realizações surgiram de ideias pequenas. E aí gerou isso. Só que as pessoas, por acharem que é tão complicado, deixam de agir. Então, as pessoas do passado não tinham essa noção de ter tudo pronto já. E hoje tu já recebe quase tudo mastigado, tudo pronto. Exato. Cabe a nós o quê? Inovar, lapidar e botar a nossa cara, botar o nosso jeito para daí sim obter sucesso. O título do livro, eu fiquei pensando muito para botar um título bastante atrativo, né? Então, primeiro eu usei a imagem, para depois chegar ao título, tá? Então eu pensei, puxa vida, uma sinaleira todo mundo conhece, é uma linguagem universal. Qualquer pessoa, independente do grau de instrução que ela tiver, uma sinaleira, ela sabe o símbolo. E ela, um dia, foi ensinada a seguir essas cores e respeitar. O verde segue em frente, o amarelo, atenção, e o vermelho tem que parar. Então, qualquer pessoa de qualquer grau de instrução sabe esses três sinais. Então, na verdade, eu falei, puxa vida, vou botar um semáforo normal, não vai ter nada de diferente. Então, substitua o verde pelo vermelho. E aí, então, o que significa? O verde está em cima do vermelho. Por quê? Porque a sociedade vivencia um período de mudança de valores. Então, houve uma inversão de valores atualmente. Que as pessoas, hoje em dia, se preocupam muito com o resultado e em ganhar dinheiro. E o lado humano está um pouco deixado de lado. As pessoas passam por cima das outras sem medir consequências, sem medir esforços, apenas pela ganância. Então, é isso que eu trato no livro. Tem um capítulo, inclusive, que é gastar ou economizar. Então é esse dilema que as pessoas vivem. Eu economizo uma vida inteira, mas não sei se eu tenho que gastar ou se eu tenho que economizar. Qual é a hora certa para isso? Então são esses temas que eu abordo no livro.
Bom, a gente continua aqui nesse lançamento do livro aí do nosso escritor Patrick, que a gente está com o Guarani aqui do Bradesco, e que veio aí em busca do livro, já conhecia alguma coisa, e a gente estava conversando antes, eu me interesso um pouco para olhar um pouco da estratégia, tudo, e precisa, né, Guarani, mesmo estando na área financeira, esse assunto interessa, né? Com certeza, é um planejamento e tudo está focado em estratégias. E a gente tem que buscar isso para planejar o nosso futuro, né? E também os nossos exercícios sequentes, né? E muito importante, o Patrick, a gente é colega e também a gente tem uma parceria comercial. E isso também está nos trazendo tudo o que ele tem de importante na parte de mentalizações, de planejamentos, e ele está passando e registrando num livro e está nos dando a oportunidade de a gente ter acesso a isso e melhorar o nosso crescimento também e o nosso desenvolvimento, né? Como é que é essa tua relação, ou como tu vê a relação das pessoas com o dinheiro aqui? Na questão da nossa economia, aqui a gente tem uma economia muito forte, muito crescente, mas a gente observa que a população em si, ela procura sempre fazer uma economia para depois adquirir algum bem. Sim. Ela geralmente não financia totalmente. E é uma característica da região, o pessoal sempre quer ter um recurso próprio para iniciar o seu investimento. Mas o importante de tudo é como se administra os recursos que a gente tem. Não importa quanto a gente ganha, o que importa é como a gente gasta o que a gente ganha, né? Como a gente administra os nossos recursos, né? Então a gente vê muitas pessoas com uma renda mais baixa, mas que conseguem também prosperar e fazer investimentos e adquirir os seus bens necessários, né? A gente vai continuar aqui batendo papo, porque esse livro, esse tema, suscita vários e vários aspectos para que a gente possa analisar aí.